Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós, como igreja, e juntamente os nossos campos missionários, nós vamos intensificar durante esse mês e o mês de junho, pregação evangelística. Os nossos grupos também de pastoreio estão aprendendo a como ganhar almas para Jesus. São 10 lições básicas, porque nós queremos, se Deus nos der graça, ter uma grande colheita de almas esse ano. Amém? Eu espero que você seja usado por Deus para ganhar uma alma para Jesus. Não é bom ir para o céu sozinho. Leve alguém com você. Tá certo? E hoje nós vamos meditar sobre o novo nascimento. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Meus prezados irmãos, e você que está aqui nos assistindo, o que é ser cristão? Ser cristão não é aderir a uma ideologia. Ser cristão não é passar a falar de forma diferente, ter uma comunicação diferente. Ser cristão não é trabalhar nos projetos da igreja de forma voluntária. Ser cristão não é ser um prosélito religioso, conhecedor de teologia, de Bíblia. Ser cristão é receber a vida de Deus. Ser cristão é tornar-se uma nova criatura, é nascer de novo. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, você que é crente, ou membro da igreja há muito tempo, os presbíteros que estão aqui, vocês são crentes mesmo? Vocês nasceram de novo? Você nasceu de novo, Alain? Um pastor renomado foi num acampamento de adolescentes e tinha uma criança lá com síndrome de Down e chegou para o pastor, teólogo, perguntou: pastor, o senhor é crente?
o senhor é convertido? Eu disse: não, minha filha, eu sou pastor. Eu falei: não estou falando isso. Eu quero saber se você é cristão, crente. Será que todos aqui que são membros da igreja são pessoas regeneradas, convertidas mesmo? Esse é um assunto muito sério, porque ninguém pode ser cristão se não passar pela regeneração. E o que é a regeneração? É aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem, criando nesse homem uma nova disposição, uma disposição espiritual, santa. Por exemplo, o apóstolo João dá 3 testes. Eu queria que você usasse esses testes aí para testar se você é de fato uma nova criatura, se você nasceu de novo. Primeiro, João diz que aquele que nasce de Deus, que é nascido de Deus, obedece à palavra de Deus, ou seja, tem um compromisso de obediência. Segundo, João diz: se você é nascido de Deus, você ama a Deus e ama os seus irmãos. Os seus irmãos. Tem gente hoje que diz que tem Jesus, mas não gosta de igreja. Que Jesus você tem? Jesuíno, não Jesus. Se você é regenerado, se você é convertido, você ama a igreja, você ama os seus irmãos. Terceiro teste que João coloca lá, ele diz: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, pela fé vence as tentações, pela fé vence o pecado, pela fé tem uma mudança de vida, procura ter uma vida santa, procura lutar para não pecar, para não entristecer o Espírito Santo. Vocês testam aí? Eu já testei hoje cedo a mim, antes de vir pregar. Aqui nesse texto tem 5 pontos que eu queria destacar nessa exposição aqui. Primeiro, Jesus vai falar da necessidade do novo nascimento. Veja que Jesus está aqui conversando com um homem chamado Nicodemos, que era um homem de posição social, que era um homem de conhecimento teológico. Diz aí no versículo 1 que ele era fariseu, era um homem religioso. Diz aí que ele era um homem dos principais dos judeus, um homem de posição, um homem de conhecimento teológico. E ele foi à noite ter com Jesus, talvez para que ninguém o visse. E chega ali, ele reconhece que Jesus é mestre, ele reconhece que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não estivesse com ele. Ele reconhece aqui parcialmente a divindade de Jesus. Mas veja no versículo 3, vamos ler juntos? Versículo 3, o que Jesus disse? Vamos lá? A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus começa fazendo uma revelação para ele: em verdade te digo. Segundo, há um requisito fundamental, básico, necessário. Ele diz: se alguém não nascer de novo. O verbo está na voz passiva, indicando que não sou eu que nasço de novo, mas eu sou transformado. Eu sofro a ação de transformação, de novo nascimento. A expressão aqui que Jesus usa é muito importante, porque nascer de novo significa nascer de cima, nascer do alto, nascer espiritualmente. Significa ter uma nova natureza, ser uma nova criatura, ver o reino de Deus. O que significa isso? Que eu, para
entrar na jurisdição espiritual do Rei Jesus, para que Ele seja o meu Senhor, para que Ele seja o meu dono, para que de fato eu seja um súdito do Rei, eu preciso passar pelo novo nascimento. Veja, por favor, no versículo 7, 3, 7. Vamos ler juntos? O que Jesus diz aí? Não te admires de eu te dizer, importa-vos. A expressão importa-vos significa uma necessidade premente, uma necessidade urgente. Irmãos, todos nós nascemos biologicamente, todo mundo aqui tem RG, tá certo? Na RG tem aí o dia, o local do seu nascimento, registrado em cartório você está. Isso aí é o nascimento biológico. Nós, quando nascemos como filhos, como descendentes de Adão, nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos sem a vida de Deus. Veja no versículo 6 que ele vai dizer isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você está vivo biologicamente, mas você está morto espiritualmente. E você então necessita passar por esse novo nascimento. Você precisa nascer de novo, ser regenerado. Lembra que lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos espiritualmente. Então você está bonito, você está posudo, você está com grana, você é o cara, mas se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode experimentar da comunhão com Deus, do senhorio de Deus, das bênçãos espirituais que só Deus pode dar. Mas em segundo lugar, se nós temos a necessidade, nós temos agora a natureza do novo nascimento. No versículo 4, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então veja bem, isso aqui é uma tese espírita, a tese da reencarnação. Toma cuidado, porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então não embarca nessa de reencarnação que você está frito. Veja que aqui é um teólogo perguntando, um dos principais dos judeus, um fariseu. Jesus explica que a natureza do novo nascimento é espiritual. Veja no versículo 5 a resposta de Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Uma boa pergunta. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 26. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O que é que diz? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra. Então a água é a palavra. A palavra é que nos lava, que nos purifica. Mas não é a palavra sozinha, é a palavra e o Espírito. Abra sua Bíblia, por favor, para a gente entender isso.
lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 4 e 5. Vamos ler 4, 5 e 6. Vamos ler juntos, bem lá, bem forte. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Preste atenção, é como se a palavra fosse a semente, o sêmen. O Espírito vem e age e faz esse sêmen, essa semente fecundar. E essa semente então transmite para mim e para você, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a vida de Deus é enxertada em nós, é gerada em nós. Veja, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra é o sêmen, é a semente. E essa palavra é enxertada em nós, e o Espírito Santo vai e transmite vida através dessa palavra. Preste atenção, quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, o Espírito Santo produz o nascimento espiritual. Você, quando nasceu biologicamente, foi provavelmente, não sei, através de um coito sexual de seu pai e sua mãe. E ele botou a sementinha na sua mãe. E você foi gerado. E você nasceu. Quer que eu desenhe? Não. Espiritualmente é assim também. O Espírito Santo enxerta a palavra de Deus e produz a vida de Deus em nós. Amém? E aí Paulo diz, nós somos novas criaturas. Terceiro ponto, a necessidade, a natureza. Quarto ponto, por favor. Quem é que produz? Quem é o autor do novo nascimento? Veja, o texto, é claro, Jesus vai ensinar aí, que nós nascemos pelo Espírito. Veja no versículo 6, lê comigo, o que diz? O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito. E veja que o Espírito aí, ele é o agente da regeneração. Ele é aquele que produz a regeneração. Significa que o Senhor é Espírito e o Espírito Santo, ele age soberanamente quando ele quer. Ele age de forma invisível. Ele age de forma irresistível. Por isso que ele vai dizer, no versículo 8, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu estou pregando a palavra aqui, e o Espírito Santo pode produzir vida aqui nesse auditório, naqueles que estão nos assistindo, onde estiverem assistindo agora. O Espírito Santo é poderoso. Ele é quem traz e que gera a vida de Deus em nós. Então, ser cristão não é algo natural. A vida cristã é algo sobrenatural.
Mas quarto ponto, como acontece o novo nascimento, a partir do versículo 9, e Jesus vai responder Nicodemos, como pode suceder isso? Jesus responde, tu és mestre Israel, não compreende essas coisas? E ele vai dizer, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus faz uma reprovação aqui para Nicodemos, porque ele era fariseu, maior dos judeus, estudava as escrituras e não compreendia. Jesus vai dizer, olha, o que eu vou falar para você aqui é de absoluta certeza. Ele diz, nós dizemos o que sabemos. O que eu vou dizer aqui, eu tenho competência para dizer. Segundo, ele vai dizer que o que ele ensina é de origem celestial. Ele diz, se tratando de coisas terrenas não me credes, como eu crerei se vos falar das celestiais? Terceiro, o que ele ensina aqui, somente ele pode ensinar, porque ele vai dizer no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então, quem tem competência, quem sabe, quem conhece, quem está autorizado a explicar como acontece o novo nascimento, sou eu. E Jesus então vai usar um exemplo de Números, capítulo 21, 4 a 9. Ele diz no versículo 14, que de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Israel recebeu da parte de Deus um castigo, uma disciplina. Serpentes surgiram no arraial de Israel e picaram o povo. E por causa da picada, por causa do veneno que aquelas víboras transmitiam, as pessoas começaram a morrer. Então Moisés, orientado por Deus, constrói uma serpente e coloca numa haste. E a orientação de Deus era que todo aquele que olhasse para aquela serpente que estava ali pendurada, seria curado. Essa serpente tipifica, aponta para Jesus Cristo. E a ideia que se coloca aqui é que eu e você, todos nós que somos pecadores, que temos o veneno do pecado correndo nas nossas veias, que estamos mortos espiritualmente, se eu olho para a cruz e entendo que Jesus Cristo, Ele morreu em meu lugar, que Ele morreu justamente para nos curar, que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Se eu creio, eu nasço de novo. O Espírito Santo produz. Eu creio na palavra e o Espírito Santo age, porque eu creio naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Amém? Versículo 16, todo mundo sabe de cor, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus, como foi cantado aqui. Se eu creio nele, se eu creio que a obra dele foi em meu lugar, se eu creio que ele pagou o preço da minha redenção, se eu creio que ele se fez maldito em meu lugar, se eu creio que ele é a salvação providenciada por Deus para mim e para você, o Espírito Santo produz novo nascimento. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o novo nascimento determina a sua condição espiritual hoje e o seu destino eterno amanhã.
Hoje, se você crê, hoje se você recebe o novo nascimento, a regeneração, você já entrou no reino de Deus. E futuramente você entrará no reino dos céus. Você sai da jurisdição do império das trevas e vem para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho do seu amor. Mas se você não quiser, e se você não for regenerado, você está morto espiritualmente e você está sob a ira de Deus. Vê para mim, por favor, versículo 17 de João 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, quem nele crê, não é? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no presente, no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora veja no versículo 36 de João 3, Jesus encerra o seu ensino. Ele diz assim, 3:36, o que é que diz? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Paulo diz que antes da nossa conversão, da nossa regeneração, nós éramos filhos o quê? Da ira. Por isso que Jesus Cristo, no verso 14 e 15, ele diz para Nicodemos: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Você já é uma nova criatura ou não? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Queria que você lesse bem forte comigo, versos 14 a 17. Vamos lá? Bem forte? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos. Bem forte. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Nova criatura. Você morreu, ressuscitou com Cristo, e nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele que morreu por nós. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Se você está aqui nesta manhã e não tem certeza, não tem convicção de que é uma nova criatura, peça ao Espírito Santo para produzir vida em você nessa manhã. Se você é crente, nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E participe da ceia. A ceia nos traz a memória, a lembrança
o significado do sacrifício de Jesus. Ele morreu para pagar o preço da nossa redenção. Ele morreu em nosso lugar. E se hoje eu estou salvo, se hoje eu estou vivo espiritualmente, é pela bondade dele, pela misericórdia dele. Vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui como igreja nessa manhã. Nós te louvamos pela bênção da regeneração, do novo nascimento que o Senhor operou nos nossos corações, que o Senhor operou e opera e continua operando no coração de todo aquele que se rende, que se reconhece necessitado, carente, daquele que entende que nós não podemos salvar a nós mesmos. As nossas obras são insuficientes, são absolutamente nada diante da tua graça. Pai, traz-nos convicção de pecado, traz-nos quebrantamento espiritual, que nós possamos olhar para nós e entendermos a nossa fraqueza, as nossas limitações e a nossa dependência de Ti, Senhor. Sabemos que somente olhando para a cruz é que a Tua igreja pode ser avivada, é que a Tua igreja pode ser santificada. Nós não temos outra glória, nós não temos do que nos gloriar a não ser na Tua cruz. Esvazia-nos, Pai, de toda soberba, de toda vaidade, que nós possamos ter dependência total do Senhor na nossa comunhão, na nossa santificação. Ajuda-nos agora, Pai. Só o Senhor conhece os pecados escondidos que tem aqui na igreja de Pinheiros. Trata os pecados da igreja, Senhor. Trata os pecados da minha vida, na vida da liderança, na vida do povo. Nós não queremos, como igreja, viver uma vida que entristeça o Espírito Santo. Venha tratar o nosso coração nessa manhã. Venha nos santificar, nos purificar, nos limpar. Tem misericórdia daquelas pessoas que não ainda experimentaram o novo nascimento. Que hoje seja o dia do seu novo nascimento. Que o Espírito Santo possa soprar aqui no nosso meio e produzir vida através da Tua palavra. Não permitas, Pai, que ninguém aqui que está aqui conosco agora, nos assistindo, parta para a eternidade sem nascer de novo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.